De qual cidade você está nos assistindo? Conta pra gente nos comentários e já deixa aqueles like e se inscreve no canal para não perder nada. Estamos na reta final para os 300 inscritos. Isso ajuda, faz toda a diferença. Há meses, Oswaldo Tavares, o magnata por trás do império de telecomunicações Tavares Corp, vivia preso em seu próprio corpo, num coma profundo, sem esperança de mudança. O mundo ao seu redor parecia continuar. As ações da empresa oscilando na bolsa, os noticiários especulando sobre seu legado, mas ele estava parado, carregando o peso de uma herança em disputa e de segredos que só ele conhecia. Seu quarto, uma suíte luxuosa no último andar de um edifício imponente em São Paulo, havia sido transformado em uma unidade de terapia intensiva particular, onde o zumbido constante dos aparelhos médicos era a única trilha sonora. O cheiro de desinfetante se misturava ao aroma sutil de carvalho dos móveis antigos, um contraste gritante entre a vida que teimava em se agarrar e a formalidade da iminente despedida. Oswaldo, em seus 70 anos, era uma figura lendária nos negócios, um homem que construiu seu império do nada, mas que nos últimos anos havia se isolado, sua ambição sobrepujando qualquer laço pessoal. Seus olhos, agora fechados, haviam testemunhado a ascensão de sua fortuna e talvez a perda de sua própria essência. Mariana, sua neta, era a única que visitava o quarto com regularidade. Seus olhos marejados, refletindo uma dor genuína, um amor incondicional que a ligava ao avô, mesmo diante da frieza que ele demonstrara em vida. Ela observava o peito de Oswaldo subindo e descendo com a ajuda do ventilador, um ritmo artificial que parecia zombar da vitalidade que um dia ele ostentou. Do lado de fora da porta, Marcelo, o filho de Oswaldo e pai de Mariana, pairava como um abutre, suas conversas telefônicas sobre a sucessão e o controle da Tavares Corp, ecoando pelos corredores um lembrete constante da ambição que corroía a família. O problema central era claro: a vida de Oswaldo pendia por um fio, e com ela o futuro de um império, sem que ninguém soubesse o verdadeiro desejo do patriarca. Ninguém esperava um gato de rua naquele ambiente estéril e controlado. Quando um pequeno gato malhado, com pelos cor de areia e olhos verdes espertos, surgiu pela janela entreaberta do quarto, algo mudou no ar. Era o final da tarde, e a brisa suave de São Paulo trazia consigo o burburinho da cidade, que parecia distante dali. O felino, que mais tarde seria batizado de amigo, saltou com uma agilidade surpreendente sobre a borda da janela, aterrissando silenciosamente no tapete persa. Ele trazia algo na boca, um relógio de pulso antigo de ouro com a pulseira de couro gasta. Uma enfermeira, que ajustava a medicação intravenosa de Oswaldo, soltou um grito abafado de surpresa, fazendo o relógio cair no chão com um tilintar metálico. Amigo, sem se intimidar, sacudiu a cabeça e olhou diretamente para a cama onde Oswaldo jazia inerte. Seus olhos verdes brilhavam com uma curiosidade quase humana, contrastando com a quietude mórbida do quarto. Mariana, que estava sentada ao lado da cama do avô, sentiu um arrepio. Não era medo, mas uma estranha sensação de que algo impossível acabara de acontecer. O gato era um sopro de vida inesperado, um elemento selvagem e imprevisível que desafiava a lógica daquele espaço dominado pela tecnologia médica e pela desesperança. A enfermeira tentou se aproximar para espantar o animal, mas amigo, com um miado baixo e melódico, desviou-se, caminhando com passos leves em direção ao relógio caído. Ele o cheirou, depois o empurrou suavemente com o focinho, fazendo-o deslizar alguns centímetros pelo chão de madeira polida. O som do tic-tac do relógio, antes inaudível, agora parecia amplificado na quietude do quarto, um pulso mecânico que desafiava o silêncio pesado da doença. Oswaldo não sabia, mas aquele momento, a chegada daquele pequeno ser e do objeto que ele trazia, marcaria o início de uma mudança profunda, um desafio ao status quo que parecia inabalável.
Enquanto a enfermeira tentava se recompor do susto, Mariana, com os olhos fixos no pequeno felino, sentiu uma estranha calma invadi-la. A presença de amigo, tão fora de lugar naquele ambiente asséptico, era como uma rachadura na fachada de desespero que envolvia o quarto. O tic-tac do relógio, que antes era apenas um som mecânico, agora parecia um batimento cardíaco sutil, um lembrete da passagem do tempo e, paradoxalmente, da teimosia da vida. A enfermeira, ainda pálida, murmurou sobre a necessidade de remover o animal por questões de higiene, mas Mariana, com uma determinação incomum, pediu que ela esperasse. Ela se ajoelhou lentamente, estendendo a mão para o relógio, enquanto o amigo a observava com seus olhos verdes, sem qualquer sinal de medo. Aquele relógio não era um objeto qualquer. Era o relógio de Osvaldo, o mesmo que ele usava em todas as fotos antigas, um presente de seu pai quando começou a construir a Tavares Corp. Uma peça de ouro maciço, com a gravação "Tempo é Vida" na parte de trás, quase apagada pelo uso. Mariana lembrava-se do avô, um homem de poucas palavras, mas de gestos firmes, sempre com o olhar atento ao pulso. Era um símbolo de sua jornada, de sua implacável perseguição ao sucesso, mas também, talvez, de algo mais profundo que ele havia deixado para trás. Enquanto Osvaldo jazia inerte na cama, a respiração artificial enchendo o quarto, a presença do relógio e do gato parecia infundir uma energia quase imperceptível, um leve sussurro de esperança que contrastava com a frieza dos aparelhos. A porta do quarto se abriu abruptamente e Marcelo, o filho de Osvaldo, entrou, seu olhar varrendo o ambiente com impaciência. Ele era um homem de negócios, prático e cético, e a cena diante dele, a filha ajoelhada ao lado de um gato de rua e um relógio antigo, o irritou profundamente. "O que é isso, Mariana? Um circo? Tire essa criatura daqui imediatamente. Não podemos ter animais num quarto de hospital. E esse relógio, de onde veio?" Ele questionou, a voz seca, já pensando nas implicações para a reputação da família e, claro, para a sucessão. Para Marcelo, o foco era o controle da Tavares Corp. E qualquer distração era um obstáculo. Ele insistia que a prioridade era a estabilidade dos negócios, enquanto o avô, para ele, era apenas um fardo que se prolongava. Mariana se levantou, segurando o relógio e o gato, que ronronava suavemente em seus braços, um som inesperadamente reconfortante. "Ele trouxe o relógio, pai. O relógio do vovô. Não sei como, mas ele o trouxe", ela explicou, a voz embargada pela emoção e por uma convicção que nem ela mesma compreendia totalmente. Mas nem todos acreditavam em mudança. Marcelo balançou a cabeça descrente. "Isso é absurdo, Mariana. Um gato de rua não traz relógios. É uma superstição boba. Mande-o embora. Ele pode trazer doenças. E o relógio deve ter caído de algum lugar ou é de outro paciente. Não há tempo para fantasias." Enquanto Mariana sentia o calor do pequeno corpo de amigo contra o seu, ela lutava contra o conflito interno de acreditar no impossível e enfrentar o pragmatismo gélido de seu pai. Para Mariana, amigo não era apenas um gato. Era um mensageiro, um elo com algo que parecia perdido. Enquanto ela observava Osvaldo, havia uma mudança sutil nos monitores. Um leve aumento na frequência cardíaca que a enfermeira atribuiu a uma oscilação comum. Mas Mariana sentiu que era diferente. Era como se o corpo do avô respondesse, ainda que minimamente, à presença daquela vida inesperada e do objeto que amigo trouxera. O passado de Osvaldo, tão focado na construção de seu império, parecia agora ter uma lacuna, uma dimensão de afeição e conexão que talvez ele tivesse negligenciado. O relógio em sua mão não era apenas um objeto de valor, mas uma cápsula do tempo, um lembrete do que Osvaldo havia sido antes de se tornar o magnata solitário que jazia ali.
Marcelo, alheio a qualquer nuance emocional, continuou a discutir com a enfermeira sobre a necessidade de reforçar a segurança e a limpeza, seu olhar fixo nos gráficos de ações da Tavares Corp em seu tablet. Ele via o quarto de Osvaldo como um centro de operações temporário, não como um santuário de esperança. A cada miado de amigo, a cada tic-tac do relógio, a tensão no ambiente aumentava. Mariana, por sua vez, encontrava consolo na suavidade do pelo de amigo e na crença de que aquele pequeno ser havia chegado por uma razão. Ela sentia que o gato e o relógio eram as chaves para desvendar os segredos de seu avô. Não apenas os segredos de sua fortuna, mas os de seu coração. A conexão que se formava entre ela e amigo era um farol, iluminando um caminho que parecia impossível de trilhar, um caminho para a verdade de Osvaldo. Enquanto Mariana sentia o calor do pequeno corpo de amigo contra o seu, um ronronar suave vibrava em suas mãos, quase como um eco do tic-tac do relógio do avô. Ela o segurava firme, o ouro frio e gasto contrastando com a vida quente do gato. Aquele som, o ronronar de amigo, parecia injetar uma energia estranha no quarto, diluindo, mesmo que minimamente, a atmosfera opressora de desespero. Seus olhos verdes, fixos em Osvaldo, pareciam compreender algo que ninguém mais via. Mariana sentiu que não estava sozinha em sua crença de que amigo não era apenas um animal errante, mas um mensageiro, e o relógio, mais que um objeto, era um pedaço do tempo perdido de seu avô. O Dr. Elias, o médico responsável pelo caso de Osvaldo, entrou no quarto naquele instante, sua expressão séria. Mas seus olhos, ao contrário dos de Marcelo, carregavam uma curiosidade velada. Ele era um homem de ciência, mas com uma sensibilidade incomum. Mariana, precisamos conversar sobre a condição do seu avô. Ele começou, sua voz baixa. Seus olhos pousaram em amigo e no relógio, mas ele não fez um comentário imediato. Marcelo, que o seguia de perto, interveio imediatamente, sua voz cortante. Dr. Elias, por favor, remova esse animal. É um absurdo. E quanto ao meu pai, alguma novidade sobre a sucessão? Os acionistas estão impacientes. O médico, ignorando a pressa de Marcelo, aproximou-se dos monitores. Houve uma pequena oscilação, quase imperceptível, mas os batimentos cardíacos de Osvaldo Senhor apresentaram um leve aumento de variabilidade e a pressão arterial se estabilizou um pouco nas últimas horas. Nada clinicamente significativo para mudar o prognóstico, mas incomum para um estado tão prolongado. Ele olhou para Mariana, depois para amigo, que agora se aninhava no colo dela, seus olhos verdes fixos no leito do magnata. Enquanto Mariana observava amigo, algo dentro dela começou a mudar. Uma pequena chama de esperança, alimentada pela intuição e pelas palavras cautelosas do médico, começou a queimar em seu peito. Marcelo bufou, impaciente. Oscilações são normais, Dr. Elias. Não vamos nos iludir com fantasias. O que precisamos é de clareza sobre o futuro da Tavares Corp. Já solicitei aos advogados que acelerem o processo de inventário e a nomeação de um administrador provisório. As decisões não podem esperar por milagres. Ele insistia que a prioridade era a sucessão e o controle da Tavares Corp, enquanto Mariana, segurando o amigo e o relógio, lutava contra a dúvida de estar se apegando a uma fantasia. Ela sentia a pressão das expectativas do pai, do peso do império, mas a presença de amigo era um contraponto silencioso a toda aquela racionalidade fria. Mariana olhou para o relógio em sua mão. Tempo é vida. A gravação quase apagada, mas que ressoava mais forte agora. Ela se lembrou de uma história que sua avó, já falecida, costumava contar. Osvaldo, ainda jovem e lutando para erguer sua primeira empresa, havia perdido o relógio em um acidente de carro. Ele o havia procurado por semanas, desesperado, dizendo que era a única coisa que o lembrava de seu pai e do valor do tempo. Um dia, um pequeno cão de rua o encontrou e o trouxe de volta, intacto em sua boca.
Osvaldo, um homem que raramente demonstrava emoção, havia chorado naquele dia, prometendo nunca mais subestimar os pequenos milagres da vida. A história era um segredo de família, uma memória doce que contrastava com a imagem do magnata implacável que ele se tornara. Essa lembrança, despertada pelo relógio e pela presença de amigo, revelou uma camada de complexidade no passado de Osvaldo que Mariana mal conhecia. Ele não era apenas o homem de negócios implacável. Havia um Osvaldo mais jovem, mais vulnerável, que entendia o valor de algo além do dinheiro. Marcelo, alheio à epifania da filha, continuava a fazer ligações, sua voz ecoando ordens e estratégias financeiras. Ele via a situação como uma batalha a ser vencida, um império a ser conquistado, e a recuperação de seu pai era, na melhor das hipóteses, um atraso, na pior, um obstáculo. A cada tic-tac do relógio, a cada ronronar de amigo, a distância entre pai e filha se aprofundava. E Mariana se sentia cada vez mais isolada em sua crença, mas também mais determinada a descobrir a verdade por trás do legado de seu avô. Um legado que parecia muito maior do que apenas a Tavares Corp. Quando Marcelo, com sua impaciência crescente, percebeu que Mariana não cederia em relação a amigo, sua postura endureceu. Mariana, já chega. Este gato é uma distração perigosa. Eu já falei com a equipe de segurança. Ele será removido amanhã de manhã. E quanto a você, pare de se apegar a essas superstições. O relógio é um objeto e seu avô está em coma. Precisamos focar no que é real. A sucessão da Tavares Corp e o legado que ele nos deixou, que é financeiro, não sentimental. Ele insistia que a presença do animal comprometia a imagem de seriedade que a família precisava manter diante dos acionistas. Uma ameaça velada de que a reputação de Mariana também poderia ser afetada. Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. A ameaça de Marcelo era clara, ou ela se conformava com sua visão pragmática ou enfrentaria as consequências. Mas ao olhar para amigo, que a fitava com seus olhos verdes profundos, e sentir o peso do relógio de Osvaldo em sua mão, uma nova perspectiva se abriu. Ela não podia simplesmente desistir. O gato, o relógio, a história do avô, tudo parecia interligado, apontando para uma verdade que Marcelo, em sua ganância, se recusava a enxergar. Não, pai, eu não vou deixar que o amigo seja levado. E este relógio, ele significa muito mais do que você pensa. Há algo aqui, algo que o vovô queria que soubéssemos. Não é apenas dinheiro, é a vida dele. A resistência de Mariana apenas irritou Marcelo ainda mais. Ele se aproximou, sua voz baixa e controlada, mas carregada de uma fúria contida. Você está sendo ingênua. Osvaldo sempre foi um lobo nos negócios, Mariana. Ele construiu tudo com unhas e dentes, sem se importar com sentimentalismos. Este relógio é um símbolo de sua ambição, de sua busca incessante por poder. É o legado de um homem que valorizava o tempo como uma ferramenta para acumular fortuna, não para amar gatos de rua. Ele gesticulou em direção a amigo, que se encolheu levemente nos braços de Mariana, como se sentisse a hostilidade. No entanto, a enfermeira, que observava a cena em silêncio, pigarreou. Com licença, senhor Marcelo, eu não deveria dizer isso, mas seu pai sempre teve um carinho especial por esse relógio. Houve uma vez há muitos anos, quando ele estava hospitalizado por um breve período. Ele estava muito fraco, mas insistia em manter o relógio por perto. Ele me disse que era o único lembrete de que o tempo é vida, e que ele nunca deveria esquecer isso, não importa o quão ocupado estivesse. A enfermeira, Dona Lúcia, uma mulher idosa com anos de experiência, tinha visto Osvaldo em momentos de vulnerabilidade que poucos conheciam. A revelação de Dona Lúcia trouxe uma nova camada à história. Não era apenas uma lenda familiar. Havia testemunhas do apego de Osvaldo ao relógio e à sua mensagem. Marcelo a dispensou com um aceno de mão, mas Mariana sentiu uma confirmação em seu coração.
Pela primeira vez, ela percebeu que o relógio não era apenas um objeto de valor, nem apenas um símbolo de ambição, mas um portal para a alma de seu avô, um homem que talvez tivesse se perdido em sua própria busca por sucesso. Naquela noite, Mariana se recusou a deixar o quarto. Com um amigo aninhado em seu colo, ela examinou o relógio sob a luz fraca do abajur. A gravação Tempo é Vida parecia brilhar com uma nova intensidade. Ela lembrou-se da premissa base de sua avó, sobre o cão que devolveu o relógio. Osvaldo havia prometido nunca subestimar os pequenos milagres da vida, e Amigo, com sua aparição milagrosa, era o mais recente deles. Ela passou os dedos sobre o metal frio, buscando alguma pista. Foi então que sentiu uma pequena saliência quase imperceptível na lateral da caixa, perto da coroa. Com cuidado, ela pressionou. Um clique suave e quase inaudível ressoou no silêncio do quarto. Uma minúscula tampa se abriu, revelando um compartimento secreto. Dentro havia um pequeno pergaminho amarelado e delicado, dobrado meticulosamente. Com as mãos trêmulas, Mariana o desdobrou. Era a caligrafia de seu avô, firme e elegante, mas com um tom que ela nunca havia ouvido dele. Não era um testamento formal, mas uma carta, um desabafo. A data indicava que havia sido escrita pouco antes de seu coma, uma última confissão. Minha querida Mariana, começava a carta, se você está lendo isso, significa que o tempo para mim talvez esteja se esgotando. Este relógio que você segura é mais do que ouro, é a minha alma, meu arrependimento e minha esperança. A carta continuava, revelando um Osvaldo que Mariana mal conhecia. Ele falava de sua ambição desenfreada, dos sacrifícios que fez, dos laços que rompeu em nome do império, mas também falava de um profundo arrependimento, de uma vida dedicada à riqueza material que o deixou vazio e solitário. Eu me perdi, Mariana. Eu confundi tempo é vida com tempo é dinheiro, mas o verdadeiro legado, a verdadeira riqueza, não está nas ações da Tavares Corp, mas nas conexões que criamos, no amor que compartilhamos. Ele mencionava um plano secreto, um fundo filantrópico que deveria ser estabelecido usando grande parte de sua fortuna para causas sociais e para apoiar inovações que realmente beneficiassem a humanidade, não apenas o lucro. A revelação era chocante. Osvaldo havia planejado uma transformação completa de seu império, algo que Marcelo jamais aceitaria. A carta também mencionava a existência de um testamento alternativo, escondido em um local seguro, que detalhava esse novo propósito, desmascarando a ganância de Marcelo e o colocando à prova. O obstáculo de Marcelo não era apenas sua oposição a Amigo, mas sua ignorância sobre a verdadeira vontade de seu pai. Mariana sentiu uma onda de emoção avassaladora. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela lia as últimas linhas, onde Osvaldo pedia perdão por sua ausência e expressava o desejo de que Mariana fosse a guardiã de seu verdadeiro legado. O ronronar suave de Amigo ao seu lado parecia ser a única resposta, um conforto silencioso em meio à magnitude da revelação. A carta de Osvaldo, com sua caligrafia firme e as palavras carregadas de arrependimento e esperança, ressoava no silêncio do quarto. Mariana sentiu que o peso não estava mais apenas sobre seu avô, mas agora sobre ela. A revelação do testamento alternativo, escondido em um local seguro, e a menção de um fundo filantrópico que deveria redefinir o propósito da Tavares Corp, eram uma bomba relógio prestes a explodir. Amigo, com seu ronronar constante, parecia o único a compartilhar aquele segredo, um guardião silencioso da verdade. Na manhã seguinte, a tensão no ar era palpável. Marcelo chegou ao quarto de Osvaldo, sua expressão de impaciência ainda mais acentuada. Ele tinha convocado uma reunião de emergência com os advogados da família e os membros do conselho da Tavares Corp, para discutir a sucessão. Para ele, o momento de agir era agora.
Mariana, prepare-se. Em 1 hora os advogados estarão aqui. É hora de formalizar a situação. Precisamos da sua assinatura para alguns documentos, como herdeira direta, para agilizar o processo. Sua voz era um misto de autoridade e frieza, ignorando completamente a presença de amigo, que estava aninhado aos pés da cama de Osvaldo, observando Marcelo com um olhar penetrante. Mariana, com a carta de Osvaldo dobrada cuidadosamente e escondida no bolso, sentiu o coração acelerar. Era o momento. Ela não podia mais adiar. Pai, eu preciso falar com você antes. É sobre o vovô e sobre o relógio. Ela estendeu a mão mostrando o objeto dourado que agora parecia irradiar uma luz própria em suas mãos. Marcelo lançou um olhar irritado para o relógio. De novo com essa bobagem, Mariana. Não temos tempo para sentimentalismos. Osvaldo jamais misturaria negócios com objetos pessoais. Foi então que Mariana, com a coragem que amigo e a carta de seu avô lhe haviam infundido, o interrompeu. Ele misturou, pai. E não é bobagem. Este relógio guarda um segredo. Um segredo que pode mudar tudo sobre o legado do vovô e sobre o futuro da Tavares Corp. Ela sentiu um nó na garganta, mas a determinação em seus olhos era inabalável. Marcelo parou, surpreso pela ousadia da filha. Seus olhos estreitaram-se, a desconfiança substituindo a impaciência. Que segredo? Você está inventando coisas, Mariana. Não me venha com contos de fadas. Mariana tirou a carta do bolso. Não estou inventando. O vovô escreveu isto. É a verdade dele. Ela entregou a carta a Marcelo, que a pegou com relutância, os olhos fixos na caligrafia familiar. Enquanto ele lia, sua expressão passou de ceticismo à fúria, e depois a um pavor contido. As palavras de Osvaldo sobre arrependimento, sobre a filantropia e, principalmente, sobre o testamento alternativo, atingiram Marcelo como um raio. Isso é uma farsa. Uma manipulação. Meu pai jamais faria algo assim. Ele era um homem de negócios, não um filantropo ingênuo. Ele rasgou a carta em pedaços, sua voz ecoando no quarto. Não, pai, não é uma farsa. O vovô mudou. Ele percebeu que a vida é mais do que dinheiro, e o testamento alternativo existe. Ele o escondeu porque sabia que você não concordaria. Mariana respondeu, a voz embargada, mas firme. A enfermeira, Dona Lúcia, que estava presente, observava a cena com apreensão. Amigo, ao lado da cama, soltou um miado alto e insistente, como se estivesse protestando contra a fúria de Marcelo. Naquele instante, o doutor Elias entrou, atraído pelo barulho. Aconteceu alguma coisa aqui? Ele perguntou, seu olhar sério. Marcelo, fora de si, apontou para Mariana. Sua filha está inventando histórias, Dr. Elias, querendo desviar a atenção do que realmente importa. Não há testamento alternativo. Isso é um absurdo. Ele se virou para Mariana, a voz baixa e ameaçadora. Onde está esse suposto testamento, Mariana? Prove suas alegações. Caso contrário, você não só será deserdada, como também enfrentará as consequências legais por difamação e tentativa de fraude. O obstáculo era claro. Marcelo faria de tudo para proteger sua visão da herança e seu controle sobre a Tavares Corp. Mariana sentiu o peso da ameaça, mas a convicção em seu coração era mais forte. Pela primeira vez, ela percebeu que o verdadeiro legado de seu avô não era apenas um império, mas uma oportunidade de redenção, de redefinir o que significava ser um Tavares. Ela olhou para Osvaldo, que jazia imóvel, e depois para Amigo, que a fitava com seus olhos verdes, como se a encorajasse. Eu não sei onde está, mas sei que existe. O vovô o escondeu. Ele queria que eu o encontrasse, que eu o protegesse. A verdade era que, apesar da carta, o local exato do testamento alternativo ainda era um mistério. O doutor Elias, percebendo a seriedade da situação, interveio. Senhor Marcelo, senhorita Mariana, por favor, acalmem-se. Isso não é bom para o paciente. Ele olhou para os monitores de Osvaldo e franziu a testa. Curioso. O senhor Osvaldo
Sua pressão arterial subiu ligeiramente e há uma pequena agitação nos sinais vitais. É como se ele estivesse reagindo à discussão. A revelação do médico não passou despercebida por Mariana. Era como se Osvaldo, mesmo em coma, estivesse presente, testemunhando a luta por seu verdadeiro legado. Naquele instante, amigo, que até então estava na cama, saltou no chão e correu para debaixo da mesa de cabeceira de Osvaldo, miando insistentemente. Ele arranhava o carpete com as patinhas, como se estivesse tentando desenterrar algo. Mariana, com um súbito lampejo de intuição, lembrou-se da história do cão que havia encontrado o relógio. "Pai, o amigo está tentando nos dizer alguma coisa", ela exclamou, correndo para junto do gato. Marcelo, cético, apenas observou, mas o doutor Elias e Dona Lúcia, com uma mistura de curiosidade e esperança, se aproximaram. O pequeno gato de rua, o elemento catalisador, estava mais uma vez guiando-os, apontando para a próxima pista, para a verdade que se recusava a permanecer escondida. O clímax se aproximava, e o destino da Tavares Corp e da família Tavares estava prestes a ser revelado. Mariana se ajoelhou rapidamente ao lado de amigo, que arranhava insistentemente a base da mesa de cabeceira. Com as mãos trêmulas, ela sentiu a madeira. Havia uma pequena fenda, quase invisível, disfarçada na ornamentação. Com um empurrão, um compartimento secreto se revelou. Lá dentro, envolto em um pano de seda envelhecido, estava um envelope lacrado com a caligrafia de Osvaldo. Últimas vontades, entregar a Mariana. Naquele instante, Mariana olhou para amigo, que agora se aninhava aos seus pés, e soube o que precisava fazer. Ela ergueu o envelope, os olhos fixos em Marcelo, que empalideceu ao ver a prova inegável. "Aqui está, pai, o testamento alternativo do vovô." O peso do conflito finalmente começou a se dissipar, substituído por uma clareza inabalável. Marcelo tentou argumentar, sua voz embargada, mas a presença do doutor Elias e de Dona Lúcia, testemunhas da revelação, o fez recuar. O testamento, lido na presença dos advogados, confirmou cada palavra da carta de Osvaldo. A criação de um fundo filantrópico massivo, a reestruturação da Tavares Corp, com foco em sustentabilidade e impacto social, e a nomeação de Mariana como guardiã desse novo legado, com Marcelo em um papel secundário, condicionado à sua aceitação dos novos valores. A ganância de Marcelo foi desmascarada, e ele se viu diante da escolha entre o império transformado ou a exclusão. Anos depois, Osvaldo Tavares, embora com sequelas do coma, havia despertado, uma sombra de seu antigo eu, mas com um brilho de gratidão nos olhos. Ele ainda se lembrava de amigo, o pequeno gato que o trouxe de volta à vida, não só para ele, mas para toda a família. O Império Tavares Corp foi reestruturado sob a liderança de Mariana, que, com o apoio relutante mas crescente de um Marcelo transformado, dedicou-se a honrar o verdadeiro legado do avô. O relógio de ouro, agora polido, era usado por Osvaldo, um lembrete constante de que o tempo é vida e que a verdadeira riqueza reside no amor e na família. Amigo, o gato que se tornou o elo entre a vida e a esperança continuou a impactar a todos, simbolizando que a vida sempre encontra um caminho para se manifestar, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. O que você acha, caro leitor? Você acredita que pequenos milagres podem redefinir um legado e curar um coração?